Queridos, boa noite. Nós vamos dar sequência à nossa série expositiva no livro de Levítico. Inclusive, o texto que nós vamos ler hoje, ele faz parte da lei moral de Deus. Nós acabamos de falar da confissão de fé sobre a lei moral. Esse texto, ele faz parte dessa lei moral de Deus. E eu convido os irmãos para me auxiliarem na leitura. Nós vamos expor hoje o capítulo 18 de Levítico. Enquanto os irmãos localizam o texto, já informo as crianças que passarei a elas algumas ilustrações. Se alguma criança não tem folha para desenhar, lá no móvel atrás tem prancheta, tem papel, tem lápis. E lembro os pais para utilizarem as ilustrações das crianças em casa no culto doméstico, para explicar a exposição dessa noite. Lembro também os irmãos que enviarei lá no grupo um devocional baseado no capítulo 18, para os irmãos continuarem meditando sobre essa exposição no decorrer da semana. Queridos, Levítico capítulo 18, nós vamos fazer a leitura em conjunto. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos os versos pares. Então são 30 versículos. Peço que os irmãos me auxiliem na leitura. Assim os irmãos ficam também mais atentos ao texto. Isso auxilia para os irmãos não se distraírem. Todos localizaram, queridos? Levítico, capítulo de número 18. Vou iniciar aqui a leitura e os irmãos dão sequência a partir do verso de número 2. O texto diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem chegará ao livramento do Senhor para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai e da tua mãe. Ela é a tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, e a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, ou filha da tua mãe, nascida em casa ou nascida fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, nem a tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é a parenta do teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não chegarás à sua mulher, ela é furtiva. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez da mulher, a nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parenta são, maldade é. E não tomarás a mulher juntamente com sua irmã, para fazer a sua igual, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem chegarás à mulher do próximo para que dominares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. O homem não deitarás, pois a abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. O
nenhuma dessas coisas nos contamines, porque todas essas coisas contaminaram as coisas que diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Porém, vós guardareis esse sábado, e terroristas, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, peregrina entre vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra, e nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra não nos humilhe, também a contaminar, como vomitou a ação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que a fizerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhuma das práticas abomináveis que fizeram antes de vós, e não vos contamineis com elas. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, ó Pai, Senhor, graças nós te rendemos pela Tua palavra. E nesse instante, ó Pai, nós clamamos pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Peço, ó Pai, para que haja em nós entendimento da Tua verdade, que ela, ó Pai, transforme o nosso ser, que possamos, ó Deus, ser confrontados em nossos pecados e que possamos, ó Pai, ser transformados de tal forma a sermos trabalhados para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Fala, ó Pai, poderosamente ao Teu povo. Instrui, ó Pai, a Tua igreja e que possamos, ó Pai, capacitados pelo Teu Santo Espírito, praticar a Tua verdade. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus nós oramos, ó Pai. Amém. Meus irmãos, quem convive muito tempo em algum lugar acaba mudando sem perceber. Um exemplo disso é que às vezes a gente muda o jeito de falar. Algumas palavras, elas começam a aparecer na nossa forma de falar naturalmente. Estou falando do nosso sotaque mesmo. Se os irmãos perceberam, não tem tanto sotaque mineiro soando aqui, porque o paranaense já transformou o meu sotaque. Isso é com a gente também. Os nossos costumes, quando a gente passa muito tempo em determinado local, eles mudam. A comida muda e depois de uns anos, se alguém se achega a você, você que passou por essa mudança, e a pessoa pergunta assim para você, da onde que você é? Às vezes a gente fica sem saber muito bem o que responder, porque acaba que a gente carrega um pouquinho de cada lugar por onde a gente passou. Isso acontece, meus irmãos, porque nós somos profundamente moldados pelo ambiente onde a gente vive. Isso acontece não só com o nosso sotaque, acontece com os nossos valores, a maneira como a gente pensa, as coisas que nós consideramos como corretas, coisas que nós consideramos erradas. E Levítico 18, meus irmãos, ele trata justamente disso. Depois que nós passamos pelo capítulo 16, no capítulo 16 de Levítico, nosso Senhor, ele mostrou para o seu povo como que eles poderiam permanecer na presença dele. O dia da expiação, através desse dia, o Senhor ele proporcionou o meio pelo qual o povo pudesse permanecer na presença dele. E depois que a gente saiu desse capítulo, os capítulos seguintes, eles começaram a responder outras perguntas. E o capítulo 18, o foco dele é falar assim, como que esse povo, que lá no capítulo 16, entendeu que pela obra de Cristo eles estão na presença de Deus, o capítulo 18 vai dizer como que esse povo, diante daquilo que aconteceu, como que eles podem viver. O que deve moldar profundamente a vida desse povo? Essa é a pergunta que vai ser tratada no capítulo 18. À primeira vista, quando a gente olha para esse capítulo aqui, meus irmãos, ele parece uma lista sobre sexualidade. Só que se você observar de uma maneira mais profunda, a gente vai entender que sexo não é o verdadeiro foco desse capítulo aqui.
Se você olhar para os primeiros versos, do verso de número 1 até o verso de número 5, você vai ver que antes do Senhor ele proibir qualquer prática, o Senhor ele faz questão de lembrar quem ele é. Ele diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E antes do Senhor ele dizer um não, antes dele falar assim, ó, isso aqui é proibido, antes dele dizer qualquer não para o seu povo, ele fala para o seu povo: eu sou o Senhor vosso Deus e eu tirei vocês da terra do Egito. Crianças, o primeiro desenho que vocês vão fazer, vocês vão desenhar justamente o Egito. Então desenha aí um lugar cheio de pirâmides. E o Senhor está falando que ele tirou o seu povo dessa terra. Se os irmãos estão lembrados, Levítico, meus irmãos, foi escrito depois que o povo saiu da escravidão do Egito. E eles estão no deserto. Eles estão caminhando rumo a Canaã. E entender que o capítulo começa falando de Deus como Senhor e falando que ele tirou o seu povo do Egito, meus irmãos, isso muda a forma de nós lermos esse capítulo. O texto está falando assim, olha, a obediência, ela não nasce da lei. A lei vai vir depois. A obediência, meus irmãos, ela nasce da redenção. Deus tirou da escravidão, tirou do Egito, trouxe para si. Obediência começa com redenção. Israel, meus irmãos, eles não deveria viver de uma maneira qualquer. O texto está falando assim, olha, vocês foram escolhidos, vocês foram resgatados, vocês foram separados para o Senhor. Sendo assim, com base nisso, aí vocês vão obedecer. Por isso o texto continua, se os irmãos olharem aí nos primeiros versos, o texto vai falar assim, olha, não façam como fizeram lá no Egito, nem como o povo faz lá em Canaã. E esse detalhe, meus irmãos, que começa a aparecer a partir do verso de número 3, ele é muito interessante nesse texto aqui. Sabe o que o Senhor está dizendo para o seu povo? Ele está falando assim, gente, olha para trás e olha para frente. Vocês que estão no presente agora, olhem para o passado e pensem no futuro. Olhem para o Egito lá no passado, vejam como era a vida lá e aprendam com isso. E pensem no futuro, em Canaã, o lugar para onde vocês estão indo, e se preparem para viver lá. É como se Deus dissesse assim, olha, não deixe que o passado de vocês continue a moldar a vida de vocês. E ao mesmo tempo, não permita que o futuro faça a mesma coisa. Não permita que o futuro molde também a vida de vocês. O povo de Deus, meus irmãos, tinha acabado de sair de um lugar onde uma cultura era vivida e não era uma cultura que seguia ao Senhor. E Deus estava falando assim, olha, nem a cultura do passado, a cultura da qual vocês saíram, e nem a cultura do futuro na qual vocês vão visualizar, nenhuma dessas coisas podem moldar a forma de vocês tocarem a vida de vocês. O texto, meus irmãos, ele começa falando sobre identidade. Deus está falando quem ele é e está falando para o seu povo quem o seu povo é. Deus está falando assim, olha, a identidade do povo de Deus, ela é determinada pelo próprio Deus. E começar esse texto entendendo essa verdade é extremamente importante para compreender todo o restante do capítulo. Esse texto aqui, meus irmãos, a mensagem que esses primeiros versos trazem, elas são muito significativas para o tempo que a gente vive hoje. Hoje, a nossa sociedade, ela constrói a sua identidade com base em si mesmo. As pessoas falam, olha, eu sinto, eu quero, eu escolho, eu me identifico. O mundo diz isso. Só que Deus, ele fala o contrário. Deus, ele não pergunta para o seu povo, o que vocês querem ser? Deus não fala isso para o seu povo. Deus, ele declara quem o seu povo é.
É Deus quem define a identidade do seu povo. E os primeiros versos aqui estão fazendo isso. Eles estão falando, olha, a identidade, ela é recebida. Nós não nascemos com ela. A identidade que nós recebemos do nosso Deus é ela que deve moldar a forma como a gente vive. E é por isso que o versículo 5, então, ele fecha essa primeira parte falando assim, olha, vocês vão guardar os meus estatutos, vocês vão guardar os meus mandamentos. E ele diz, o homem que fizer isso, ele vai viver por meio deles. O texto não está falando sobre sobrevivência, ele está falando sobre você experimentar uma vida que Deus planejou. Para nós experimentarmos, vivermos abundantemente, a nossa vida tem que ser conforme a vida que Deus planejou. E os primeiros versos, então, meus irmãos, Deus está dando um fundamento. Ele está dizendo assim, antes da gente falar sobre qualquer outro assunto que vai ser tratado nesse capítulo, vocês precisam entender quem vocês são. E vocês não definem a identidade de vocês em vocês mesmos. A identidade de vocês é definida por mim. Eu sou o Senhor, eu sou o vosso Deus, eu tirei vocês de um lugar, fiz de vocês meu povo para vocês andarem segundo os meus estatutos. O padrão de vida de vocês é conforme essa identidade que eu dei para vocês, não conforme o que o passado ou o futuro possa querer dizer, possa querer determinar. E depois, então, do texto estabelecer, meus irmãos, esse fundamento, o capítulo ele vai aplicar esse fundamento nas áreas mais íntimas da existência humana. E a primeira área aqui, ela está relacionada com a família. Crianças, vocês vão desenhar agora a família de vocês. Então façam um desenho bem bonito, bem elaborado aí de toda a sua família. Queridos, o verso 6 até o verso 18, a gente vai encontrar uma sequência de proibições, um monte de nãos da parte do nosso Deus. E todas essas proibições, elas estão relacionadas com o casamento, estão relacionadas com as relações sexuais de parentes próximos. O texto, meus irmãos, ele usa a expressão aqui, descobrir a nudez. Isso aqui é uma forma respeitosa do texto falar a respeito de relações conjugais. Nenhum israelita, o verso 6 até o verso 18 vai dizer assim, nenhum israelita pode unir-se sexualmente a alguém que pertence ao seu círculo familiar mais próximo. Seja ele de parentesco natural, ou seja pelos vínculos criados através de casamento. Por isso o texto está falando assim, olha, não é para você se unir à sua mãe, madrasta, irmã, meia-irmã, neta, tia, nora, cunhada, enteada e qualquer outros relacionamentos semelhantes. À primeira vista, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, parece que o nosso Deus está dando um conjunto ali de restrições no que diz respeito às relações incestuosas. Só que sabe o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Deus, ele está protegendo algo que é muito maior. Deus, ele está protegendo a estrutura da família. A família, meus irmãos, ela tem que permanecer em um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar de confiança. E quando as fronteiras desse cuidado do nosso Deus, quando essas fronteiras que foram estabelecidas por Ele, elas são rompidas, os relacionamentos que deveriam produzir segurança, eles vão se tornar um relacionamento de abuso, de manipulação, de destruição. O Senhor, então, ele está falando, olha, tem limite claro para a família. Para que a família fique bem, para que a família seja protegida, a santidade, ela precisa alcançar os nossos afetos. A santidade, ela tem que organizar os nossos relacionamentos. É Deus, meus irmãos, de forma graciosa, protegendo o lar. Do verso 6 ao verso 18, então,
ao falar não pode isso aqui, é Deus dando um limite para falar assim, olha, a família precisa ser resguardada. A santidade de um povo que vive diante da presença de Deus, ela precisa alcançar a família, ela precisa alcançar o lar. É Deus falando assim, olha, sabe lá no Egito, onde a família é banalizada? Sabe para Canaã, para onde vocês estão indo, onde a família também é banalizada, e onde todas essas coisas dessa lista que acontecem, vocês não. Vocês que foram resgatados, vocês que foram alcançados, vocês não. O padrão para vocês viverem é o padrão do reino dos céus. E Deus está falando, eu faço isso para proteger vocês. Isso tudo é para resguardar o lar de vocês. É para cuidar, para que a família viva conforme a vontade do Senhor. E depois dessa primeira, então, sessão aqui, do verso 6 até o verso 18, onde o nosso Deus, ele cuida do casamento, ele cuida do lar, ele cuida da relação sexual do seu povo. Depois dele falar de tudo isso, a partir do verso 19, o nosso Senhor, ele amplia ainda mais o olhar. E Deus agora, meus irmãos, ele vai falar assim, algo que vai além das relações familiares. Do verso 19 até o verso 23, o Senhor ele vai falar assim, olha, Israel, a vida sexual de vocês, ela não pode ser vivida com base em uma influência de uma cultura que é totalmente corrompida, que vive distante da graça, vive distante do Senhor. E é interessante, meus irmãos, porque quando a gente olha para o texto, à primeira vista, essas proibições a partir do verso 19, elas parecem que não têm relação muito direta com o nosso texto. Só que o assunto aqui, apesar de parecer mudar, parecer diferente, o Senhor ele ainda continua cuidando do seu povo. Crianças, vocês vão desenhar agora, eu quero que vocês imaginem um caminho, e no início desse caminho vocês vão desenhar uma placa, e essa placa vai estar escrito assim, é proibido passar. Então desenhe um caminho, e vocês vão desenhar uma placa, e a placa vai estar escrito que é proibido passar. Queridos, tudo que vai ser apresentado aqui, a partir do verso 19, o Senhor está dizendo para o seu povo, tem limite. Desse limite, vocês não vão passar. E o texto, então, meus irmãos, ele vai mencionar a impureza relacionada com a questão menstrual da mulher, que nós vimos na exposição do capítulo 15. Vai falar de adultério, de sacrifício de criança a Moloque, vai falar de homossexualidade, de bestialidade. Deus, ele reúne todas essas coisas aqui, esses pecados aqui, e o Senhor, ele quer dizer o seguinte, olha, no fundo, todas essas coisas nascem da mesma raiz. Todas essas coisas, elas comunicam, meus irmãos, a mesma mentira, que o ser humano, ele pode usar o seu corpo segundo os seus desejos e não segundo o propósito do Criador. É isso que o verso 19 até o verso 23 está dizendo. Ele está rebatendo a mentira que o Egito diz, que os cananeus dizem, que o mundo diz, que o ser humano pode usar o seu corpo segundo os seus próprios desejos. Verso 19, meus irmãos, ele fala que a relação durante o período menstrual ela é proibida, porque essa relação, como nós vimos na exposição do capítulo 15, ela despreza os princípios de pureza que o próprio Senhor tinha estabelecido. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, tem lá no YouTube a pregação, depois eu peço que você leia de novo para você entender com maior detalhe o que o texto está dizendo. O verso 20, ele fala, olha, o adultério é proibido porque ele destrói a aliança do casamento. O texto segue e ele fala que o sacrifício de crianças, a Moloque, esse sacrifício ele é proibido. O povo de Deus não poderia fazer isso. Os cananeus tinham esse hábito de pegar as crianças e entregarem elas a esse falso Deus onde as crianças eram queimadas, muitas delas vivas.
Isso aqui revela uma idolatria, um coração que está tão mergulhado em idolatria, que os pais, eles chegam ao ponto de, na busca, no anseio de buscar prosperidade, eles entregam os próprios filhos para a morte. E o texto diz que quem faz isso está profanando o nome do Senhor, está desprezando o valor da vida. E Deus fala para o seu povo, é proibido isso para vocês. O verso 22 fala da prática da homossexualidade, e o texto fala, isso é abominação. Está falando, Deus odeia, Ele despreza. Sabe por quê? Porque isso rompe a complementaridade que foi criada pelo Senhor entre homem e mulher. A gente acabou de cantar aquela música Tu és Santo. Eu acho lindo quando nós cantamos com a igreja essa canção, não só pela verdade expressa na canção, mas porque eu acho muito belo quando a igreja ela divide homens e mulheres para cantarem. Eu vejo isso como uma expressão dessa complementaridade. O homem vai cantar o que é para o homem cantar, a mulher vai cantar o que é para a mulher cantar. E é belo a gente ver a igreja cantando isso, expressando isso. E o texto está falando, olha, a homossexualidade, ela rompe com isso. Ela impede justamente aquilo que o casamento ele foi criado para refletir. E Deus fala para o seu povo, é proibido. Verso 23 fala da bestialidade. E o texto está falando, olha, a pessoa que faz isso, ela elimina completamente os limites que Deus estabeleceu entre o ser humano e os animais. É uma inversão total da ordem da criação. E o texto fala, é confusão isso. E perceba, meus irmãos, o foco desse capítulo não é simplesmente condenar esses comportamentos. O Senhor, Ele está falando assim, olha, o povo que foi redimido, ele tem que viver, ele precisa viver segundo a verdade daquele que o criou. E essas coisas não expressam a verdade daquele que os criou, daquele que os resgatou. E o problema, meus irmãos, dessas práticas, não é somente o efeito social que ela tem. O texto ele está falando assim, quem faz isso rejeita o senhorio do Senhor. Deus começa o capítulo falando, eu sou o Senhor. Quem faz isso está dizendo, eu não estou nem aí para a sua autoridade. Eu não estou nem aí para quem o Senhor é. E depois então de colocar todas essas questões, meus irmãos, a partir do verso de número 24, o capítulo ele termina e ele volta o olhar novamente para Canaã, a terra para onde o povo de Deus está indo. E Deus ele fala assim, olha, todas essas proibições que eu acabei de fazer para vocês, a terra para onde vocês estão indo, as pessoas que vivem lá, elas fazem essas coisas. Todas as pessoas lá praticam uma ou outra dessas coisas aqui. E o texto diz, os cananeus, eles viveram dessa maneira por gerações, e o resultado deles viverem dessa forma é tão grave, que o Senhor, ele utiliza aqui uma das imagens mais fortes do livro de Levítico para falar assim, olha, a própria terra vomitou os cananeus. E essa imagem aqui, meus irmãos, ela é poderosa. Porque o texto está falando assim, olha, chegou a um ponto tão insuportável que precisou ser jogado fora, precisou ser expelido. Deus está falando, olha, Israel deveria aprender com esse exemplo. Deus está falando assim, olha, não é uma coisa simples, não é um sotaque que pode influenciar você, algo assim banal que está em jogo. É uma vida diante de Deus que está em jogo. E se Israel ele abandonasse então a sua identidade, quem eles eram no Senhor, eles iam passar a viver não segundo os valores do Senhor, mas segundo os valores dessas nações. E Deus está alertando o seu povo, falando assim, olha, igualzinho a eles, se vocês seguirem por esse caminho, vocês vão sofrer o mesmo juízo. Deus está falando, olha, eu não chamei o meu povo apenas para morar numa terra diferente. Eu chamei o meu povo para viver de maneira diferente.
E tudo isso, meus irmãos, deve conduzir a gente a uma pergunta que ela é inevitável. Se nós pertencemos ao Senhor, como que essa identidade, nós que fomos também tirados da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, nós que agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, como que nós, com essa nova identidade, como que essa identidade, ela deve moldar a maneira de nós vivermos hoje? E a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso, e eu quero colocar então algumas implicações, algumas lições para a nossa caminhada cristã. E a primeira delas, meus irmãos, a primeira coisa para a gente pensar aqui é que a sua identidade, ela é moldada por Cristo. Então pensa aí, o que tem moldado na verdade a sua identidade? Será que realmente é Cristo ou será que é a cultura? Deus está lembrando Israel aqui duas coisas no nosso texto. Ele está falando assim, ó, vocês não são mais Egito e vocês não podem se tornar Canaã. E nós, meus irmãos? O que determina as suas escolhas? Será que a palavra de Deus, ela permanece? Ou será que o mundo ele já se tornou normal para você? Será que a palavra de Deus ela permanece? Ou será que é o seu passado que está determinando a sua caminhada cristã? Quando a Bíblia ela confronta o seu desejo, quem que costuma vencer? Você já percebeu alguma área da sua vida em que você pensa exatamente como a cultura? E você nem percebeu ainda, na verdade? Queridos, o problema não é só comportamento. Talvez o seu coração ele esteja buscando identidade em outro lugar senão no Senhor Jesus. Cristo, meus queridos, ele morreu. E não é só para perdoar os nossos pecados. A morte de Cristo foi para formar um povo. Nós começamos o culto cantando, Senhor, é teu povo aqui presente. E daí a gente canta feliz, canta alegre, mas sai lá fora, não é mais seu povo presente. Cristo morreu para formar um povo. Ele deu para esse povo uma nova identidade. E em Cristo, meus irmãos, você não pertence mais ao seu passado. E em Cristo você não precisa ser moldado pela cultura do seu presente e nem por qualquer cultura que possa vir do futuro. Você pertence ao Senhor. Sendo assim, queridos, nessa semana fica o primeiro desafio para você. Pensa numa área da sua vida, seu casamento, a criação dos seus filhos, sexualidade, seu dinheiro, seu trabalho. Pense em alguma área da sua vida nessa semana e se pergunte conscientemente, eu estou pensando como Cristo ou eu apenas estou repetindo o que eu ouvi da cultura? Então escolhe uma área da sua vida e avalia ela nesse sentido, para perceber se o que tem influenciado, o que tem estabelecido a sua identidade é o Senhor Jesus, ou se a cultura, o passado, a cultura presente, se ela tem moldado quem você é. Segunda coisa para a gente pensar, queridos, Deus ele não apenas proíbe pecados, Deus ele protege aquilo que é santo. E o texto está falando disso. As leis aqui deste capítulo não é só uma lista de proibições. Deus, ele não está falando assim, eu não quero que vocês sejam felizes. Eu vou impedir a felicidade do meu povo. Queridos, Deus ele está protegendo aquilo que ele criou. E ele está fazendo isso pelo bem do seu povo. Então pergunte a si mesmo, quando Deus diz não para você, a sua primeira reação é confiar no Senhor? Ou você suspeita dele e reclama? Você vê os mandamentos do nosso Deus como uma proteção? Ou você acha que é simplesmente uma limitação para você? Isso aqui, meus irmãos, é o velho desejo de autonomia que eu falei na semana passada. É você acreditar que a gente sabe cuidar melhor da nossa vida do que o próprio Deus.
Cristo, Ele mostrou que a verdadeira liberdade, ela nunca esteve em você fazer a sua própria vontade. Ela está em nós vivermos segundo a vontade do Pai. Isso é verdadeira liberdade. Então se pergunte, quando um mandamento ele parecer difícil para você, não somente esses que estão na lista aqui, mas qualquer outro mandamento do Senhor, quando ele parecer difícil, se pergunte aí, não o que Deus está proibindo, mas pense, Senhor, o que o Senhor está preservando ao estabelecer esse limite para mim? Do que o Senhor está me protegendo? O que o Senhor está guardando? Como que o Senhor está cuidando de mim? Mudar a forma da gente entender vai ajudar a gente a apreciar ao invés de reclamar. Então entenda que Deus ele não trouxe simplesmente proibições, mas Ele está protegendo aquilo que é santo. E a gente precisa aprender isso, precisa viver isso. E a última coisa, meus irmãos, santidade, queridos, é você viver todos os seus dias como alguém que pertence ao Senhor. O capítulo aqui, ele termina falando para o povo de Deus. Ele fala assim, olha, vocês vão ser expulsos da terra se vocês não transformarem o estilo de vida de vocês. Se vocês não abandonarem os pecados. Então, meus irmãos, a pergunta que a gente tem que se fazer não é só, será que eu cometo pecado? Será que eu cometi tal pecado? Mas a pergunta nossa tem que ser assim, a sua vida, ela está caminhando para mais perto de Deus? Ou você está aprendendo a conviver tranquilamente com aquilo que Deus condena? Essa tem que ser a nossa pergunta. Não fique se perguntando se tal coisa é pecado. Se pergunte, a forma como eu estou vivendo está me levando para mais perto de Deus? Ou a forma como eu estou vivendo está mostrando que eu convivo tranquilamente com aquilo que Deus condena? Um coração, meus irmãos, que ele foi regenerado, um coração que entende que ele estava lá no Egito, mas que Deus, em sua infinita graça, pela obra de Cristo, resgatou, esse coração, ele ainda vai continuar lutando contra o pecado. Só que esse coração, ele entende que ele não pode fazer as pazes com o pecado. Ele entende que ele está em guerra contra o pecado. Cristo, ele não apenas livrou você da culpa do pecado. Ele também libertou você para que você possa viver uma nova maneira de viver. Então, por isso, não trate o pecado como se ele fosse um hóspede permanente. Se arrepende. Faça isso cedo. Confesse para o Senhor os seus pecados e não negocie aquilo que Cristo ele morreu para destruir. Não negocia com Deus aquilo que Cristo morreu para destruir. Santidade, meus irmãos, é para a gente viver todo dia. Alguém que pertence ao Senhor tem que prezar por isso todos os dias. Vamos orar neste momento? Vamos pedir para que o Senhor ele fortaleça em nós essa compreensão da identidade que nós temos no Senhor Jesus e que essa compreensão, meus irmãos, ela tem um reflexo, ela molde toda a nossa caminhada, nossa família, casamento, nossa sexualidade, criação de filhos, o nosso eu por completo, como o texto diz aqui. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, Senhor, graças nós rendemos pela Tua palavra, pela Tua verdade. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor, de uma maneira graciosa, nos lembra quem nós somos em Ti. O Senhor nos lembra, ó Pai, que aquilo que somos não é, ó Pai, uma decisão nossa, não é algo que nasce, ó Pai, de nossos sentimentos, mas aquilo que somos, ó Pai, é fruto da obra de Cristo. Ele, ó Pai, que nos resgatou e nos transformou. E, ó Pai, agora que somos Teu povo, o nosso clamor, ó Pai, é para que essa nova identidade em Cristo
Nosso clamor é para que ela tenha um impacto, ó Pai, transformador em toda a nossa forma de viver. Ó Pai, que a nossa vida, nosso lar, nossas famílias, nossos casamentos, o casamento de cada um, a criação de filhos, a nossa sexualidade, cada área do nosso viver, ó Pai, que possa ser vivido de tal forma a expressar, Senhor, a identidade que temos em Ti. Guia, ó Pai, a nossa sexualidade, guia, ó Pai, a forma como nos portamos. Ó Pai, não permita que o nosso passado, aquilo que enfrentamos, mude, ó Pai, a forma de nós entendermos quem nós somos em Ti. E não permita, Senhor, que o mundo ao nosso redor venha de igual forma, Deus, a transformar aquilo que somos para nos fazer seguir por caminhos que não glorificam ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e trata a nossa vida para que possamos viver conforme o Teu querer. Assim oramos, isso clamamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, ainda